Gente, eu não consegui trazer esse vídeo aos sábados, né? Que é o dia que eu posso. Inclusive eu edito também no dia de sábado, mas eu tive aqui um problema sério, né? Que é o problema de muita gente. Mas são problemas que a gente não pode resolver, que são os barulhos alheios. Ficou tão barulhento, tinha de tudo, até avião tinha no meu vídeo. E na hora da edição, eu preciso falar às vezes, né, mudar algumas falas. Para que você possa entender, eu venho aqui para te explicar, né, porque é mesmo para iniciantes, tá? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. E hoje eu venho trazendo, graças a Deus, esse vídeo. Espero que te ajude aí, tá bom? Ele é um pouquinho longo, gente, porque tem muito detalhe, mas vale a pena você assistir, tá? É um vídeo que acrescenta aí na sua profissão, caso você escolha. Eu terminei o primeiro vídeo fazendo o bico dessa chaleira. Ela é realmente com essas cores, né? O branco, um pouquinho de cada que eu passei. Espero que você tenha assistido o primeiro. E se tiver alguma dúvida, volta lá no primeiro para você assistir passo a passo. Eu deixei esse pedacinho aqui no tecido puro, porque aqui me dá um reflexo deste aqui. Então, eu venho com um pouquinho apenas do papaya, é o mínimo, tá? Estou com o pincel número 2 da Condo, passo, limpo o pincel antes que essa tinta seque totalmente. Eu venho com uma sujeirinha do siena sobre esta tinta. Passei essa corzinha. Agora eu vou pegar o mínimo do amarelo canário, é bem pouco. Ponho aqui. Molho um pouquinho no clareador, porque aqui já secou. Então, eu vou umedecer aqui um pouquinho com o clareador e o amarelo canário sobre aquelas tintas. Vou iluminar isso aqui um pouquinho. Com o pincel sujo apenas desse pinguinho, eu vou passar aqui. Porque fica um amarelinho bem bonitinho, tá? Com essas cores. Às vezes a gente só consegue as cores que a gente acha que esteja certo em nossas peças de referência, é fazendo aqui no tecido, fazendo no pratinho não dá certo, tá? Esse mínimo mesmo aqui, ó, do papaya, pouquíssimo, apenas, olha, finjo que passo, finjo, tá? Não passo, olha, minha mão encosta apenas. E aqui também. Praticamente não tem tinta. E já passo aqui também, iluminando esse pedacinho aqui, ó, mínimo, tá? Finjo que sujo nesse pingo de papaya que já não tem praticamente e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesses dois pedacinhos. Fica uma coisinha muito bonitinha essas misturinhas. Nessa saidinha da onde passa o líquido, é com a tinta preta, bem pouquinho. Enquanto a tinta aqui do bico seca, eu vou trabalhar na tampa com o cinza chumbo. Pincel número 2. Aqui é um espaço bem pequenininho. E vou preencher aqui, olha, esse aqui tem a cerda mais macia, um pouquinho, que esse aqui já é mais usado. Conforme a gente vai usando, ele vai amaciando as cerdas, ficando bem melhor pra gente trabalhar em determinado lugar aqui, tá? Aqui tem um pedacinho que eu preciso respeitar. Cada detalhe aqui
eu respeito, porque pode surgir uma cor. Por que surgir? Cada hora que você olha, é como se você visse uma cor. E assim a gente vem aqui fazendo, tá? Vou passar aqui deixando os pedacinhos que também são coloridos. Com esse pincel número 2. Estou com cinza chumbo, clareador. Aqui não vou passar sobre essa tinta branca, não agora, depois um pedacinho ou outro eu venho sujando um pouquinho, assim como eu fiz nessa branca, tá? Você pode pensar, o que tem a ver aí? O que tem a ver essa tinta cinza com essas cores que você passou? Se eu responder para você que não tem nada a ver, eu vou estar mentindo. E se eu responder também que tem tudo a ver, também eu posso estar dando a resposta errada. Por quê? Essa aqui é uma peça, eu tirei a foto da peça original. E como é um material de boa qualidade, ele veio trazendo muitos reflexos, muitas sombras, luzes, como você pode ver. E sendo assim, a gente precisa respeitar aqui, ó, cada detalhe que a gente vê, tá? Então, veja que vai ficando aqui, olha, uns pedacinhos. Esse aqui é tudo com um coloridozinho com os outros. Com esse pincel aqui, olha, gente, tinta ralinha, o mínimo de tinta, tá? Eu pego aqui também. Pincel de cerda mais firme do que mole, tá? Porque a cerda firme, ele bate no tecido e não amassa. E quando ele não amassa, ele não borra o lugar que você não queira pintar, tá? Então, é um controle. Pincel, quanto mais usadinho, é melhor para te auxiliar aí nos teus trabalhos, caso você já pinte, tá? Preciso deixar secar. Agora, com essa brochinha número 4, já bem usadinha também, eu vou preencher o corpinho dessa chaleira com uma tinta branca. E esta brochinha, vou preencher todo esse corpinho. Olha, ainda vou usar o clareador. E vou espalhando mesmo, menos aqui, onde eu já passei, tá? Então, eu vou adiantar tudo aqui e já volto. Bem, passei a tinta branca bem, tá vendo? Sobre o risco. Agora, peguei um pincel número 8, deixo tudo aqui,
Vou limpar aqui nesse lindo paninho, porque esta cor sai daqui. Caramelo, pincel em pé, sempre pegue a mão aqui, ó, perto desse metal, porque a sua mão fica bem firme e assim você não corre o risco de borrar, tá? Aqui, né, porque se eu ficar com a mão aqui em cima, gente, eu não vou te mostrar, então, minha mão fica na frente, né, e assim fica ruim. Mas é conforme eu gosto de trabalhar, tá? Estou até me policiando aqui por causa disso. Olha, é um pingo com o clareador. O clareador eu pego, sujo o pincel, tiro no pano, porque eu venho, olha só, sobre só um pouquinho mais do caramelo, porque limpei no pano. Nesse pedacinho aqui embaixo, ele é mais vermelhinho, tá? E vou passando aqui, ó. Estou espalhando sobre aquela tinta. Vamos dizer que 80% seca, não seca totalmente. Vou acertar aqui, é bem marcadinho isso aqui. E sem lavar o pincel, eu vou pegar um pensamento também do papaya. Deixo aqui no pano, pincel apenas sujo, porque eu trabalho esse papaya sobre esse caramelo. Essas misturas ficam bonitas que só. Vou trazendo esse pincel aqui, ó, com a mão sobre leve. Aqui tem um sujinho, repara que tem um pedacinho com a tinta branca primeira que eu passei ali. Olha, pincel em pé, tá vendo? O movimento dele. Eu vou seguindo aqui, ó, o desenho da chaleira. Esse veio daqui para aqui. Agora, eu já começo aqui, ó. Veja que eu emendo isso aqui. Olha, estou espalhando bem essa tinta, tá? Só mais um pouquinho do papaya e vou avermelhar um pouquinho isso aqui, gente. E você vai dizer, como é que você vai avermelhar com papaya? Porque ele está, eu estou passando sobre o caramelo. E o caramelo é um meio avermelhado, né? Então, é isso. Vou deixar aqui só um pouquinho, com esse pincel, sem lavar, sem pegar mais tinta, sem nada. Eu vou passar aqui, olha, saindo dessa tinta branca aqui, ó. Ele tem uma corzinha aqui, gente, longe, você quase não percebe. Peguei aqui e veja que eu vou, olha, trazendo pra cá. Ainda vai ter um pouquinho do cinza aqui que eu trabalhei aqui embaixo, né? Mas o cinza claro. Mas não passo agora, vou dar aqui um espacinho para elas secarem, tá? Aí, olha, vim por aqui, cheguei aqui e ó. Agora eu vou lavar o pincel. O cinza claro, ele tem uma manchinha aqui. Ponho aqui, ela tem uma sombra aqui. E é mesmo desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, é o que eu vejo ali na minha peça. Um pouquinho mais. Não precisa pegar a brochinha aqui, tá? É mesmo com esse pincel, número 8. Se quiser pegar um pouquinho do clareador, pegue, cuidado que ele pode estar sujo das outras cores. E aqui é realmente clarinho. Ainda que leve esse pingo do cinza e do cinza lunar.
do azul bebê. Desculpa, gente, tá? Só um tiquito mais, pinguinho mesmo. Com esse mesmo cinza, na direção dessa alcinha, a sombra vem pegando agora na direção dela. Aqui eu subi, né? Aqui ela vai mesmo até aqui. Começo daqui, ó. Vou meio que arredondando, passando pelo pezinho dessa alça. Aqui. Vou subir com ela até nesse pedacinho aqui. Ela vem caminhando ao redor dessa bonitinha que eu fiz agora. E quando a gente... Opa, borrei aqui. Aproveitar a unha e limpo. E ela vai sair aqui. Peguei um mínimo só na pontinha do pincel. Vou pegar aqui, olha. Ela vem para aqui. Eu não emendo nesse pedacinho que eu subi agora, tá? Ela vai ficando mesmo é por aqui. Viro o pincel e acerto. Lavo o pincel para tirar todo esse cinza e vou passar aqui para acertar, porque é um mínimo. Com um pingo mais do cinza claro, vou molhar no clareador, vou limpar no meu pano, eu vou circular aqui, ó. E agora eu vou espalhando essa tinta. Desculpa, gente, o barulho, tá? Mas não é aqui em casa. Às vezes fica bem complicado aqui para eu fazer meus vídeos. Olha só, espalho. Não emendo nessa. Opa. Tinta ralinha. Limpo no pano e venho sem emendar aqui, tá? Eu vou emendar aqui, ó, nessa que eu passei aqui. E com esse pingo ainda, eu vou dar uma subidinha com esse pincel até aqui, aqui, e uns riscos aqui. E eu mantenho. Vou pegar aqui, ó, saio aqui, limpo esse pincel e com o ladinho dele, olha só. Veja que eu estou trabalhando sobre aquela branca, né? Olha só. E agora eu posso espalhar aqui. Sem emendar aqui, tá? Nenhuma tinta que eu passe aqui agora eu emendo nessa do meio. E só limpo o pincel. Pego ali e pego aqui, ó. E com o pincel deitado, vou espalhando. Já secou, se quiser pegar um pouquinho do clareador,
Fique à vontade, não sei se você já pinta, se você usa já algum tipo de diluente ou clareador, tá? Tá? Tirando qualquer excesso do seu pincel, porque eu vou acertar aqui também. E sigo com ela até aqui, ó. Tenho que esperar dar uma secadinha aqui para voltar e refazer essa tinta, tá? Aqui tá soltando, né, a parte que acabou a cola, ó, aí vai molhando, né, elas vão coisando aqui, ó. Com a tinta branca. E eu preciso fazer aqui um trabalho de forma que eu não me atrapalhe pelo espaço, tá? Estou com o pincel número 2, com a pontinha dele apenas, a gente consegue trabalhar nesses espaços pequenininhos. Tem esse pedacinho aqui com a tinta branca, que é bem pouquinho, um mínimo, olhinho do mosquito, como eu costumo dizer, por ser pequeno, tá? Aqui tem um pedacinho, olha, encosto apenas, mas preciso me certificar que cubra as tramas do tecido. Lavo o pincel com o siena natural, pouquinho também, olha como é pouco. Vou passar aqui siena, cobrindo bem cada traminha. Paciência, né? Muita paciência aqui, gente. Porque são pequenos detalhes, mas são necessários se a gente quiser aprender a pintar esses tipos de peças, né? Às vezes chega uma pessoa, pergunta se você sabe, aí você vai dizer que não sabe, fica ruim, né? Então a gente realmente precisa aqui ter paciência de aprender, porque é mesmo paciência, tá? Faço aqui também um pedacinho. Pego todo esse pedacinho até chegar aqui perto dessa tinta branca. Com o pincel em pé, tá? A cerda dele tá em pé. Vou e volto. Ó, sigo o desenho aqui desse puxadorzinho. Nesse pedacinho aqui embaixo também. Passo um pouquinho pra cá. Cobrindo, aqui tem que ser um pincel menor, tá? Com o ocre ouro, nem lavei o pincel porque praticamente não tem nada aqui. Faço nesse pedacinho, olha, esse pincel número 2 em pé, com o ladinho dele, veja que eu consigo também fazer cada cantinho pequeno aqui. Siena, clareador, se borrar um pouquinho essa tinta branca, a gente vem depois arruma, tá? Pelo espaço, né? E aqui nesse pedacinho, lembra que eu disse que ia ter um coloridinho aqui, olha só. Que bonitinho. Agora eu vou circular aqui um pouquinho, siena. Pincel vai e volta. Opa, é o siena, quase que eu pego, é o ocre, quase que eu pego siena. Clareador. Vou trazer essa tinta até aqui. Vou botar aqui pertinho de mim, que é para não correr o risco de trocar de tinta.
Aqui nessa voltinha vai ter só um pedacinho, porque completo depois com a tinta preta, mas pincel menor ainda. E aqui. Esse pedacinho também. Um pouquinho do clareador. Ele para aqui, tá? Depois eu continuo com pincel menor. Aí vai ter que ser um pincel mesmo de contorno. O ocre ouro sobre esse siena aqui, tá? Pincel ele vai e vem pra lá e pra cá. Esse aqui é o 2, mas esses pincéis, eles são bem mais delicados do que o de cabo amarelo. Então, veja que é bem menor do que o outro 2 que eu estava usando. Eu cortei um pedacinho aqui e cortei um pedacinho aqui, nas laterais. Assim, ele não fica tão mole, tá? Fica mais firme e dando pra gente trabalhar com ele aqui bonitinho, tá? Vou acertar aqui com esse pincel número 2, viu? Para trabalhar sobre outra tinta, ele é bom. Com esse pincel ainda, clareador, e vou trabalhar sobre esse pedacinho aqui que está sem tinta nenhuma no tecido, por isso tem que ser com muito cuidado para cobrir as tramas e não aumentar, tá? Agora, eu venho sobre esse sépia com a tinta preta, sempre faço uma base, tá? Faço uma base com o sépia bem ralinho e depois eu venho com a tinta preta sobre. Olha, veja que eu vou deixar aqui o mínimo do tecido, não tem nem meio milímetro, porque eu venho aqui com a tinta mais clarinha. Esse pedacinho aqui, ó, todo com sépia, não esquece de deixar aqui esse mínimo de milímetro para ver com a tinta preta. Aqui nesse meio é o sépia. Um detalhe piquitito. Aqui embaixo é o sépia. Deixo um pedacinho entre esses dois também, como aqui. Esse pedacinho que ficou aqui no tecido vai ser com a tinta preta, por isso eu venho com o sépia primeiro. Paciência, né? Muita paciência aqui. Para não borrar, não acrescentar. Às vezes eu aviso e eu mesma faço. Lavei o pincel. Um pensamento do caramelo, olha, pouquíssimo. Vou avermelhar isso aqui só um pouquinho, é pouquíssimo, tá? Aqui também. Tem que olhar, né, pra gente não se perder, tá? Aqui também. Um pouquinho. Lava o pincel toda hora, tá? Nesse pedacinho aqui, vou pegar sobre o siena, que eu não passei o caramelo aqui, tá? O caramelo eu passei no meio. Nesse pedacinho, eu venho com o ocre ouro. O mínimo do ocre aqui, pode ver que está no tecido puro, sem tinta. Tenho que fazer tudo com um pincelzinho de contorno, tá? Aqui. Aqui, segue esse que eu passei mais clarinho. Aqui.
aqui também. Como esse pincel é o mínimo de pincel, deixo secar também pouquinho, tá? Pouquinho. Com o mínimo da tinta branca, a gente abri agora e já tá secando. Aqui, nesse eu passo, olha, um pouquinho da tinta branca sobre o ocre sem secar. Trago ele até aqui, tá? Aqui. Aqui ainda é menor, mas tem contorno com a tinta preta, então me facilita. Agora venho com o mínimo do caramelo e acerto aqui. Olha, ele é certinho mesmo aqui, tá? Esse pedacinho aqui ainda é dividido com a tinta preta, o contorno, e a outra tinta. E venho aqui também, ó. Pouquinho do, nem precisa aqui de variador, um pouquinho do caramelo. Limpo o pincel e venho com o ocre. E é assim mesmo que a gente faz para se encontrar aqui, com um mínimo de tinta branca. E venho com esse aqui, ó. Pouquinho, tá? Depois eu refaço isso aqui com pincel de contorno. Vou limpar o pincel, venho com o amarelo canário, bem pouquinho, e vou passar um pouquinho só aqui nessa parte de cima, olha, quase nem aparece, tá? Quase nem aparece. Com esse pincel, ele é para contorno, tá? Da Condor também. Mas esse aqui já é usadinho. Quando eles vão ficando velhinho, usadinho, eles vão amassando a ponta. Eu não jogo fora, eu pego a tesoura e vou aparando, de forma que me auxilia muito aqui, gente. Eu tenho todos, não jogo nenhum fora. Só jogo mesmo fora quando acaba pelinho por pelinho, tá? Enquanto tem, eu vou usando. Porque a gente precisa, olha, desses pincéisinhos aqui, você vai confirmar agora comigo o que eu tô falando. Aqui, por exemplo, ó, é o caramelo. Embaixo desse amarelo canário que eu passei agora, vou avermelhar só um pouquinho. O mínimo. Porque cada pintura tem sua qualidade, tem seu valor, tem seu grau de facilidade, tem seu grau de dificuldade, mas não podemos pensar assim. Agora eu vou reavivar o amarelo canário com esse pincelinho, tá? Olha, é o canário em cima aqui e passando quase sobre um pouquinho do caramelo que eu passei agora, tá? Então, você viu o valor desses pincéis pequenininhos? Canário sobre aquele pinguinho da tinta branca. Aqui eu estou com o sépia. Nesse pedacinho aqui, ele vem até aqui. Aí eu já pego assim, ó, meio que redondinho e sujando branco. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo limpar com minha unha. Não consegui, então eu lavo. Pego um pincel limpo e venho, tá? Pincel limpo e seco. Passo, como eu ainda vou refazer essa tinta branca, viu? Nenhum problema, né? O amarelo canário. Amarelo canário aqui. Refaço. Amarelo canário aqui.
Acerto. Vê que o pincel fez assim, né? Uma voltinha. Mas essa que vem daqui de cima, ela se desencontra com essa que eu passei agora, olha. Certinho isso aqui, tá? É marcadinho mesmo. Marcadinho do clareador, que não pode ficar trama aqui sem pintar, tá? Amarelo canário, o mínimo aqui. Acerto aqui. Com essa tinta branca e esse mínimo de pincel, pego aqui, pego aqui e pego aqui embaixo. Pouquinho, tudo aqui é mínimo. Nesse aqui de cima não tem tinta branca, mas tenho nesse aqui, tá? E o mínimo aqui. É tudo mínimo mesmo. Com o mínimo da tinta branca, limpo o ladinho do pincel, pego a tinta só de um ladinho, que é nada, porque eu vou pegar na direção dessa aqui. E venho. Só um pouquinho mais, deixo aqui, limpo no pano. A gente ainda tem que ter essa paciência de pegar tinta e limpar no pano, porque ela vem até aqui. Agora eu venho e arrumo essa. Limpo o pincel, ajustando aqui, ó. Tá? Depois eu volto aqui com sépia também, com a tinta branca. Vou tentar fazer com esse pincel. Molha no clareador, porque está, gente, no tecido puro, no tecido puro, tá? E veja que eu vou, olha, arredondar aqui, ó, o pincel. Ficou larguinho, né? Não tem problema, porque eu volto com a tinta branca, a tinta preta arrumando ali. Então, eu consigo cobrir aqui esse excesso, tá? Limpo aqui. E vou deixar aqui também, porque agora aqui tudo vai ter que ser com o pincel pequeno. Tem um pedacinho que tem uma sombra pequenininha, por isso está no tecido puro. E eu deduzo que seja com o sépia, por isso eu vou fazer com o sépia. Como eu disse aqui, a gente imagina, né? Olha, nesse pedacinho aqui, ó. Aqui a gente não inventa cor, tá? A gente busca copiar o que está ali, ó, na peça de referência, tá? Então, a gente não pode inventar cor aqui. Esse pincel da Condor, tá? Ele é 2 zeros. Esse é novo, esse é mais novo. Então, ele ainda não está amassado a pontinha, tá? Perfeitinho, do jeito que veio da loja ainda, porque a gente trabalha com muito cuidado, né? Eu vou contornar esta tampinha, tá? Esse puxadorzinho aqui, todo com a tinta preta. A tinta tem que ser bem ralinha, pra gente conseguir contornar. E faço aqui, olha, que eu esqueci, gente. Eu esqueci de passar a tinta preta aqui, eu já ia contornar sem a tinta preta. Essa tinta preta estou passando sobre o sépia que eu passei, né? Estou com aquele pincelzinho número 2,
também da Combo, de Cabo Vermelho. Olha, passo aonde for, aonde eu passei o sépia, eu passo essa tinta preta, deixando um pedacinho ou outro sem esta tinta preta, tá? Aqui. E lavo o pincel, porque esse pincel não pode ficar na água, tá? Agora eu vou contornar. Aqui eu venho com um contorno. Aqui eu venho com outro contorno. Opa! Sem borrar, sem acrescentar. É tinta de nada, tá? Praticamente, olha, contorno todo esse puxadorzinho. Contorno essa tinta branca. Contorno essa tinta preta também. Ela vem daqui. Ela vem daqui. Ela vem nesse contorninho aqui sobre essa tinta branca. E veja, né, o tamanho desses detalhes. Ela vem aqui. Ela vem aqui. Veja que eu comecei com esse contorno aqui, já nessa parte, ficando um pedacinho ali sem. Eu faço aqui, olha, um segundo contorno. Oh, meu Deus do céu. Saindo aqui. Acerto aqui. Esse ladinho aqui é retinho. E esse aqui é como eu estou fazendo aqui, tá? Ele não está torto. Eu estou seguindo aqui meu desenho, tá? Olha, pego. Vou pegar aqui. Ui, olha onde pegou o pincel, gente. Eu nem percebi. Vem, ainda bem que é com a tinta branca, né? Ele vem aqui.
Venho aqui. Vou contornar aqui, olha. Tinta ralinha aqui só. Aqui também. Lavei o pincel e sequei. Agora eu venho com um pouquinho do siena. Por cima desse contorno preto que eu fiz, eu venho com o siena. Aqui também. Aqui não, porque aqui eu contorno com a tinta preta. Acerto aqui. Limpo o pincel. E acerto aqui, nesse meiozinho, olha. A mão dá uma tremidinha, tá? Mas é normal. Tem um detalhe aqui. Nesse pedacinho. Aqui. Tá? Você pode pensar, credo, eu vou conseguir fazer isso? Claro que você vai fazer. E como vai? Depois a gente volta acertando esse pedacinho aqui que for mais branquinho. Aí eu já deixo secar para não borrar a tinta preta e nem a tinta branca. Com o pincel número 2 de seda já usadinha, eu vou acertar essa tinta preta aqui. O cinza que eu passei. Agora eu venho com o mínimo da tinta preta. Ela vem aqui, ó. Ela vai ter um contorno também aqui atrás dessa tinta branca que eu passei. Aqui eu não pego o clareador, não precisa, tá? Olha esse contorno. Ele se une a essa tinta que eu estou passando agora. Que bonitinho, né? Aqui eu vou acertar essa tinta preta. Quando eu chego aqui, eu pego o pincel e eu varro essa tinta aqui pra cima, acompanhando o desenho da tampa, tá? E vou com esse pincel sujo, sem pegar tinta, eu vou aumentar essa sujeirinha aqui, ó. Acerto sem acrescentar. Lembra os pedacinhos de tecido sem tinta que eu falei? Pois é, porque nessa hora eles ajudam muito a gente aqui, tá? Esse aqui é o pincel número 2 da Condo de cabo amarelo. Eu volto para aquele pincel de contorno também da Condo, usadinho. Esse não é o novo, é o usadinho já, tá? Ele tem umas manchinhas aqui. E eu busco fazer bem parecido. Vou sujar um pouquinho aqui. Sujinho mesmo, tá? Vou trazer esse aqui.
Acerto essa que eu disse, né, que eu tinha acrescentado um pouquinho aqui sem querer. É redondinho isso aqui. Um pouquinho do siena. Faço aqui, olha, umas manchinhas sobre essa tinta preta. Ela vai secar junto, ficando só aquela sombra, tá? Vou contornar aqui primeiro, ó. Venho direto. Passando sobre esta tinta por cima. Por cima não, acima da tinta branca, olha. Chego aqui, ela faz isso. Acerta aqui. Meu Deus do céu, eu tô toda torta aqui, que é pra não correr risco de mexer o corpo e borrar tudo aqui. Arrumo desde essa tinta branca, aqui tá saindo aqui do bule, do jarro, da chaleira. Ela vem direto, arrumo aqui. Ela sai aqui por cima também, ó. Pega um pouquinho do clareador para ajudar. Venho com ela fazendo o que eu fiz lá no cantinho, ó. Saindo aqui. Emendando, tá vendo, ó? Clareador, aqui tá no tecido puro. Aí pego com clareador, tá? Acerto aqui, essa tampa é bem redondinha. Aqui. Olhe sempre para foto de referência, tá? Esta tinta preta vem aqui sobre onde eu passei o sépia. Aí tem que ser mesmo com esse pincel. Não tem como não ser, tá? A tinta preta sobre o sépia. Lavo o pincel. Agora eu refaço essa tinta branca aqui, ó. Diminuindo que eu consegui o contorno com a tinta preta. Ela vem aqui, acerto aqui um pedacinho da tinta preta que eu roubei com a tinta branca que roubou, foi eu não. Ela vem arredondando, ela vai pegar essa aqui, ó. Um pouquinho no clareador. E ela vai seguir aqui. Vou acertar aqui, porque tá tortinho. Você vem aqui, molho no clareador e ó, acerta aqui. Temos que estar olhando, tá? Com a tinta preta eu vou acertar aqui.
clareador. Tá certo ali, porque também é fininho. E vou avivar aquele siena que eu apliquei aqui, né? Ó, é manchinha. Aqui também. Aqui tem essa manchinha, sai daqui, pega por aqui, ó. Tá? Aqui só um pouquinho de nada que já ficou apagadinho. Siena. Tem aqui, ó, ao redor desta branca. Aqui. Porque eu vou acertar aqui. Agora, com esse pincel mesmo sujo, sem lavar, eu vou passar sobre aqui, ó. Ó. Posso fazer assim, de baixo para cima, de cima para baixo, porque aqui já está pintado, né? Então, eu não vou correr o risco. Volto para esse pincelzinho, porque tem aqui uma manchinha com oceana, quase que eu pego a tinta preta, por isso tem que deixar longe, mas tô usando tudo, né? Então, olha, oceana, tá? Então, tudo aqui é assim, a gente faz, deixa secar um pouquinho, faz, deixa secar um pouquinho, e vou reavivar essa tinta branca aqui. Como ela está secando, eu molho no clareador para me ajudar, tá? Isso aqui. E veja que aqui é tudo trabalhadinho, né? Se você não tiver paciência, tiver medo, não faça agora. Estude bastante a peça, tá? Porque aqui eu estou trazendo para você realmente o que eu estou vendo ali, tá? Aí, não vou conseguir. Nunca pense dessa forma. Você sempre consegue. Você só precisa é observar. Aqui é contornadinho. Eu depois me arrependi até de ter trazido essa peça aqui para você que está começando a pintar tecido agora. Ou mesmo tela, né? Mas eu pensei, não, vou trazer, porque quem estiver me assistindo aqui vai conseguir, eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai conseguir, tá? Pense sempre assim, positivo. Eu consigo. Eu consigo. Aqui eu acerto com o ocre ouro. Aqui eu acerto com o ocre ouro. Nessa parte de cima,
praticamente não entrou, né? Outra tinta, outras cores, só mesmo essas. Então, é assim que funciona, tá? A gente começa a fazer aqui naquele pouquinho do siena. Aqui é branquinho também. Aqui ele tem um contorno com essa corzinha parecendo o siena. E esse contorninho vem até aqui. Então, veja que grau de dificuldade nenhuma, porque você já vai pegar a minha peça como referência. Assim fica mais fácil, você já sabendo a cor da tinta, caso você goste desta peça, essa cor. Olha, esse pedacinho aqui não está torto, tá? É assim mesmo, aqui é um lado arredondo, é bem redondinho. Vou acertar aqui, que é com essa mesma corzinha que eu vejo, olha. Esse ladinho é bem redondinho e esse aqui é assim, mesmo como está aqui, tá? Pelo menos é o que eu vejo ali, tá? Com a tinta branca, eu vou passar um contorno antes desse siena que eu fiz também, ó. É uma linha, imagina uma linha de costura na máquina, né? Costurar a mão não, né? Bordar também não. São duas linhas, uma ao lado da outra. Quando eu chego nesse pedacinho, olha, ela cria aqui um detalhe. Venho nesse pedacinho perto daquela tinta que eu passei, a pretinha, o sépia primeiro, a tinta preta, ela vai fazer aqui pra mim, ó, um contorninho. Que eu fiz aqui com essas duas. Agora limpo só o pincel e venho aqui embaixo, um pouquinho, tá? Ó. Por quê? Entre esses dois, olha, um pingo de tinta branca. Com a tinta branca, ele tem uma manchinha aqui. Sem emendar nessa, tá? Ó. Vou clarear só um pouquinho com esse canário aqui. Aqui. Gente, é quase 1 hora só nessa tampa, mas eu vou, na hora de editar, eu vou diminuir bastante, tá? Esse pincel sujo apenas aqui, ó. Só sujo, tá? Com a tinta branca, eu vou arrumar isso aqui, ó. Ele é redondinho. Aqui só um pouquinho. E aqui, pouquinho, pouquinho. E eu vivo essa. Nesse meio, o canário.
Não apago o contorno com a tinta preta, tá? Ele tá aqui. Nesse pedacinho aqui, ó, tem um detalhezinho que vejo que é o siena aqui com a tinta branca. Cada detalhezinho agora eu vou aqui procurando. A tinta branca. A tinta branca. A tinta branca. Aqui tem um contorno com a tinta branca, lembra que eu falei no começo? Ela sai daqui. Aqui nesse meio, e um pouquinho do amarelo canário aqui, ó. Clareador. Um pouquinho, tá? Bem, aqui eu estou com um pouquinho do azul bebê, clareador. Pego, limpo no pano e vou passar um pouquinho sobre esse cinza claro que eu já passei. Agora é só mesmo esse azul bebê, tá? Mas é um mínimo, dando uma corzinha suave, delicada, muito linda, gente. Precisa, né, pra gente trazer pra nossa peça a pintura, aquilo que a gente vê na peça de referência e imagina que a gente possa fazer bem parecido, 100% não. Não somos perfeitos, né? Perfeito é o nosso Deus. Mas tentamos fazer nossa pintura ficar bem delicada, tá? Porque é uma peça delicada. Então, veja que eu passo pouquinho apenas sobre o cinza claro, passo um pouquinho aqui no bico, passo um pouquinho no corpinho dela, e assim eu vou fazendo aqui, tudo muito pouquinho, tá? Então, é só mesmo esse azulzinho bebê que eu passo aqui agora, tá bom? Lavo o pincel com a tinta branca e essa brochinha número 4, deixo todo aqui, porque eu vou trabalhar agora um pouquinho nesta tinta branca, aqui, ó. Não precisa esperar esse azul bebê que eu passei agora secar, tá? Pode ser mesmo aqui, ó, sem, com ela do jeito que está. Avança um pouquinho aqui pra cima, mínimo, deixando esse meiozinho aqui, tá? Com essa corzinha, que é o que eu vejo ali. Não pode botar tinta demais aqui, tá, gente? Tudo isso aqui eu estou fazendo porque fiz uma base primeiro, né? Então, a gente sempre volta para arrumar. Esta aqui é branquinha mesmo, já secou o que eu botei ali. Com esse pincel que eu já estou trabalhando com ele, molho nessa tinta branca no clareador, porque eu vou agora clarear esses pedacinhos que são realmente com a tinta branca, mas pode ser com esse pincel aqui, tá? Aqui é bem pouquinho. E aqui eu só vou passar o pincel sujo, emendando nessa aqui, ó. Lavo esse pincel, venho com esse pincel número 2 da Condo,
porque eu vou arrumar aqui, ó. Pego daqui, desculpa aí se minha mão ficar na frente, tá? Veja que ela aqui, ela faz o volume do bico. Viu que eu fiz uma voltinha, vim, fiz aqui. Com uma misturinha do cinza claro e um pingo da tinta branca com clareador, eu vou contornar isso aqui. Aqui, gente, é tudo contornadinho, tá? Tudo certinho, marcadinho, até mesmo aqui, ó. Aqui também. Tá? Às vezes meus vídeos até demoram um pouquinho por causa disso, é para facilitar aí para você, tá? Aí com o pincel número 2, e o cinza, nem vou pegar clareador porque aqui é pequeno. Eu, mesmo depois de contornado, eu faço um detalhe que ele tem aqui, ó, passando sobre essa tinta branca que eu fiz agora, tá? Porque ele passando sobre a tinta branca, ele fica ainda mais delicado, suave, tá? E essa tinta se estende até aqui. Aqui eu desço um pouquinho com ela. Olha, reavivar essa tinta aqui é opcional, tá? Que é o papaya, né? Um pouquinho do sépia, tudo muito suave, delicado. Eu vou reavivar aqui um pouquinho, com a mesma cor também que eu fiz, tá? Passei o mínimo, como você pode ver daí, do papaya aqui no bico. Limpo o pincel e vou passar um pouquinho do amarelo canário, bem pouquinho. Pode ver logo por cima dessa tinta antes que ela seque aqui, tá? Não passe sobre todo o papai, é um pedaço. Pingo do amarelo canário e vou aqui clareando, olha, um pouquinho também, tá? É um mínimo, gente, é um mínimo mesmo. Com esse pincel número 2 da Condo de Cabo Vermelho, vou acertar aqui um pouquinho também. Agora é que vem os acertos, tá? Ó, sempre pensa, eu vou te dar uma dica legal. Sempre lembre, quando você assistir os meus vídeos, que forem peças, assim, baseadas em peças reais, lembre que eu sempre volto refazendo as cores, tá? As mesmas cores, porque seca e às vezes a gente não consegue. Aqui ficou um pedacinho falhado, não pode, tá? Olha, pouquinho. Você lembra sempre que eu sempre volto refazendo as pinturas com as mesmas cores que eu usei, tá? Ou é um ou é o outro, que apenas eu mudo, mas aí também eu falo. No caso desse aqui, eu estou refazendo esses coloridos, porque secam, ficam assim meio que murchinho, tristinho, sem vida, e a gente vem fazendo isso aqui. Assim você já vem e você já está ciente que você só vai refazer o que eu já fiz para acertar, tá? Então, fique atenta sobre isso. O dia de amanhã, gente, a Deus pertence, não é? Olha aqui a tinta branca com esse pincel pequenininho, tá? Eu vou aumentar
esta tinta branca aqui agora, mesmo depois dela arrumada. Aqui, ó, ela sai dali e aumento aqui, tá? Pego um pouquinho do clareador para ajudar. Sobre todas essas tintas que eu já passei aqui, tá? Com esse pincel aqui dá certinho. Mas esse pedaço que eu estou passando aqui, eu não vou sujar, ele fica branquinho mesmo, tá? É como eu vejo ali na minha peça e eu vou seguindo aqui. Aqui ele vem... Pra cá, ele tem essa cor sujinha mesmo, tá? Com a tinta preta. E esse pincel aqui? Aqui ele é certinho. Acerto essa. Acerto aqui. Porque ela agora vem, ó, aqui, tá? E vou acertando aqui. Crescendo um pingo apenas, tá? Com a tinta preta só um pinguinho. Eu vou... Aqui, ver que eu não fiz nenhum contorno aqui ainda, né? Vou fazer agora. Isso aqui é certinho aqui, tá, ó. É um detalhe aqui, ó. Como eu falei que ele tinha, deixei pra fazer. É quase igual aqui, quase, tá? Vou pegar essa tinta preta, trazendo pra cá. Vou pegar essa tinta preta, fazendo uns sujinhos, olha, uns risquinhos. Apenas isso. Fiz esse detalhe, venho com o ocre ouro, acerto aqui. Desculpa aí o barulho, tá, gente? Tá? É isso aqui. Eu faço. Eu fiz com o siena no comecinho, né? Se você lembra. Agora eu estou com o ocre ouro, porque ele vai secar também, ficando bem suave. E nesse pedacinho, tá? E clareio um pouquinho esta aqui, ó, que eu passei o ocre ouro agora. Esse cantinho aqui, ó. E assim eu vou olhando onde precisa, aonde não precisa. Com o azul bebê de novo. Vou pegar um mínimo, vou deixar aqui. Vou limpar no pano.
e vou trazer um pouquinho este azul bebê pra cá. Olha, é mínimo mesmo, tá? Não tem nada aqui praticamente, ó. Pouquíssimo, tá? Passo aqui, pego um pouquinho do clareador, porque aqui já está muito seco, tá? Aqui já secou 100%. Pouquinho do azul bebê. Trago até aqui. Como eu disse, agora é final. No final da pintura, a gente vem refazendo isso aqui, tá? Bem, assim como eu fiz no bico aqui, eu vou fazer aqui também. Olha, aqui eu vou refazer essa pintura, porque você viu que eu avancei aqui, né? Sujei. Então, eu refaço com a mesma cor aqui que eu não terminei, né? Então, faço com esse pincel aqui, número 6 da Condo, ele também é paradinho, já usadinho, mas tem a cerda firme. Aqui a gente precisa de uma cerda firme, porque eu vou pegar, olha, com o pincel em pé, a mão perto aqui do metal para você ter firmeza na mão. Pego aqui e vou arredondando aqui, olha. Parei aqui porque tem um clarãozinho aqui, né? Com o pincel em pé, tá? Sempre assim, ó, em pé. Porque aí ele alcança cada cantinho. Agora eu venho e acerto. Tem uma tinta branca aqui, marcadinha já. Porque eu pego desta tinta branca aqui, ó. A tinta está voltada para o lado da bandeja. Eu vou circular a base dessa chaleira, que é o pezinho, né? Olha, passei. Eita, sem tinta é impossível, né? Venho com essa tinta preta, parando com ela por aqui. Opa. Aqui, passei o sépia para vir depois com a tinta preta. Bem, gente, então, como eu falei, não consegui trazer esse vídeo ontem devido a que espaço de barulho é muito barulho. Realmente não deu. Eu espero que você tenha assistido o primeiro, assista esse, espero que você goste. Esta bandeja eu venho trazendo, ela também já está prontinha, tá? Mas o meu telefone também não salva, assim, um vídeo muito longo. E por isso eu venho trazendo, se Deus quiser, logo em seguida, o da bandeja, tá? Que está prontinho também. Espero que você goste. Se você tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe, divida com alguém, né? Sempre gosto de falar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, um bom final de semana.